Bom, pessoal, continuando o nosso tutorial, vamos agora criar alguns pacotes. Aqui este database que vai guardar o nosso Service Factory, que é responsável por criar os nossos serviços. Esse pacote de services, que ele vai disponibilizar serviços para a gente. E vamos criar agora algumas classes. Inicialmente a category Services. Uma outra que a gente tem de criar Product Services. Uma outra que nós temos de criar é a Services Factory. Bom, essa Services Factory vai ser responsável por criar as nossas instâncias de serviço. Antes de nós criarmos essas instâncias, nós temos de adicionar a referência do nosso projeto de úteis nas bibliotecas do database. Por quê? Porque lá no úteis a gente tem os bins e as interfaces dos nossos serviços. Então aqui nós vamos implementar a Service Factory, implementando os métodos. Agora nós vamos nos serviços e vamos implementar as interfaces responsáveis pelos serviços. Bom, feito isso, a gente vai agora declarar algumas variáveis aqui e criar as instâncias, que no caso seria do category Service e a outra que é Product Service. Então esses dois objetos aqui, eles vão ficar responsáveis por ser a instância dos nossos serviços. Então os nossos métodos get dos serviços vão nada mais que passar essas variáveis quando forem executadas. A gente tem de instanciar esses objetos. Para isso a gente tem de criar essas instâncias. Então aqui eu estou criando a instância dos meus dois objetos, Product Service, certo? Para que serve esse final aqui? Significa que ou eu tenho de distanciar quando eu declaro, ou eu tinha colocado um valor aqui quando eu tinha instanciar, quando estou criando essa variável, ou eu tenho de distanciá-la dentro do nosso construtor. Então por isso que eu estou instanciando ela aqui. Bom, feito isso, esse serviço vai retornar exatamente, esse factor vai retornar os nossos serviços para as nossas duas interfaces que a gente tinha declarado. Então, tanto o serviço de categoria quanto de produto. Então, o nosso Service Factory, ele é composto apenas disso nesse momento. Bom, feito isso, a gente tem agora a Product Services, que essa Product Service são os serviços relacionados ao produto, e essa Category Service, que é os serviços relacionados à categoria. Bom, para continuar, nós temos de fazer uma configuração tanto Hibernate quanto Log4j. Vamos iniciar agora a configuração do nosso Log4j. Para configurar, a gente tem alguns arquivos que são como padrão, que vocês podem procurar na internet, no site do próprio Log4j, que ele vai explicar como que são esses arquivos de configuração. Então a gente tem aqui esses dois arquivos, que eles correspondem aos arquivos que configuram para a gente como que o Log4j vai trabalhar. Aqui ele tem uma explicação, é um arquivinho bem simples. Esse appender, ele fala como que onde que vai ser a forma de output
né, no nosso caso, até onde mesmo o local. Então, nosso output aqui vai ser tanto no console, então toda vez que a gente logar, ele vai logar no console, e a gente tem aqui outro appender que ele vai adicionar em um arquivo todo o nosso log. Então, a gente está logando em dois lugares, no console e em um arquivo. Aqui a gente define qual que é o lugar e qual que é o nome do nosso arquivo de log, certo? Feito isso, aqui a gente tem até a configuração de como que a gente quer que logue as informações. Então, colocar assim, ó, o dia que está sendo feito aquele log, a classe, qual que é o método, a informação. Então, tem vários parâmetros que a gente pode colocar na formatação de saída desse log. E aqui a gente especifica exatamente isso, nesse conversion pattern. Feito isso, esses dois appenders correspondem justamente a isso, a logar no console, no arquivo. Aqui a gente tem a configuração dos nossos pacotes. Então, para esse namespace aqui, a gente vai logar a nível de debug, né? Lembrando que eu tinha explicado quais são os níveis, são 6 níveis, e o que corresponde a cada nível de log. Aqui, nesse nosso caso, a gente vai trabalhar inicialmente com o nível de debug. Para o log do Hibernate, que a gente tem de estender log.hibernate, a gente vai utilizar apenas o nível de warning. Então, warning, error e fatal. São apenas esses logs que vão aparecer para o Hibernate. Enquanto que para esse namespace br.com.branquinho, ele vai mostrar os níveis de debug, info, warning, erro e fatal. Neste caso, neste namespace do branquinho, ele não vai mostrar apenas o nível de trace. Aí aqui a gente define a prioridade nossa de como que a gente vai utilizar os nossos appenders, quais que a gente vai utilizar, né, para a gente logar as informações desses logs, né, desses pacotes que a gente definiram que vão ser logados. Bom, vocês podem procurar mais informações no próprio site do Log4j, que tem várias outras configurações interessantes que a gente pode utilizar aqui. Esse outro arquivo DTD que a gente também precisa utilizar, eu nem vou chegar a entrar em méritos dele, porque é basicamente uma cópia que a gente utiliza para poder fazer o log também do Log4j, né, integrado com Hibernate. Eu nem vou entrar em detalhes porque é necessário apenas copiar ele e deixar ele com essa configuração aqui. Não é importante para a gente nesse momento alterar ele. Bom, continuando agora, nós vamos, depois de termos colocado esses dois arquivos aqui, a gente vai configurar o Hibernate, que acho que é uma parte bem interessante que a gente estava mais em busca dele. Inicialmente nós vamos ir lá na perspectiva do Hibernate, quem às vezes não for achar ela ali pronta, a gente vem em Window, Open Perspectives, Order, e seleciona aqui, Hibernate. Aí ela já fica até disponível, né, nas nossas perspectivas aqui ao canto. Bom, feito isso, o que a gente vai adicionar aqui nesse nosso pacote do Source? A gente vai vir aqui e adicionar esse arquivo, Hibernate Configuration File. Isso aqui ele vai corresponder à configuração do nosso Hibernate. Para a gente saber qual que é a configuração do nosso Hibernate, vamos aqui abrir um MySQL para a gente pegar justamente qual que é a nossa conexão. Bom, eu já criei aqui o nosso banco, né, o que eu vou utilizar. Já criei aqui a instância, o nosso esquema. E se vocês podem ver, eu coloquei o nome do meu banco como Hibernate. E aqui a gente não criou ainda nenhuma tabela. Então, como que eu vou criar essas tabelas? As nossas entidades que estão no código, elas vão ser utilizadas para criar o nosso banco. Então vamos configurar aqui a conexão para a gente poder trabalhar com esse banco do Hibernate. Inicialmente eu vou selecionar aqui MySQL 5. Feito isso, eu vou adicionar aqui
o driver que é responsável por gerenciar a nossa conexão com a MySQL. E aqui a gente vai colocar a URL onde está o nosso banco, que às vezes ele poderia estar remoto. Nesse nosso caso, ele está local. Então, 127.0.0.1, 2 pontos. E qual que é a porta que eu estou utilizando. Vocês podem pegar essas informações lá dentro do próprio MySQL, né, nesse Manage Connections, certo? Ó, o hostname, se eu entrar aqui, ó, FPU Connection, aqui tem o hostname, qual que é a porta, qual que é o usuário e a nossa senha. Então, aqui, nosso local, porta e o nome do nosso banco, que no caso é Hibernate. E aqui eu vou colocar o nome, né, o usuário que acessa o meu banco e o password. Esse password eu coloquei como FPU. Feito isso, já está configurado o nosso Hibernate, pelo menos para a gente poder trabalhar, né, com o nosso banco. Feito isso, a gente dá um finish. A hora que a gente terminou essa configuração, vocês já vão poder observar que a gente pode fazer várias outras configurações aqui no nosso banco. Vamos olhar como que ficou o nosso XML aqui dentro. Bom, então, como eu tinha falado, aqui a gente tem o driver, o password, que a gente vai utilizar para acessar o nosso banco, a URL de conexão, né, e qual que é o banco, qual que é o caminho, o usuário e esse dialect, que também é utilizado para a gente poder acessar o nosso banco. As únicas configurações que a gente vai colocar aqui a mais são exatamente esse mapping, que vai mapear as entidades nossas do banco. Como a gente ainda não criou nenhuma entidade, eu nem vou me preocupar em méritos dessas entidades. Para a gente poder testar a nossa conexão, a gente pode vir aqui, ó, vai ter esse Hibernate, ele vai mostrar para mim, lembrando, nessa perspectiva do Hibernate, ele já vai deixar aqui para a gente essa conexão que a gente tinha criado, essa configuração, o Hibernate Configuration, que eu tinha criado aqui para a gente, né? Então ele corresponde exatamente a isso. Se a gente quiser fazer um teste, acho que é interessante, criar uma tabela aqui qualquer, ó, New Table. Eu tenho aqui de colocar pelo menos uma coluna. Bom, criada essa tabela aqui, a gente já tem uma informação no banco. A gente pode vir aqui no nosso banco e dar um refresh. Ó, a nossa tabela apareceu aqui. Então eu criei a nossa tabela lá no banco e esse Hibernate Configuration ficou certinho. Por quê? Porque ele já mostrou a nossa conexão e até mesmo a nossa tabela que está lá no banco. Eu vou deletar ela aqui porque ela não vai ser utilizada, que era só como exemplo, para a gente poder partir para o próximo passo, que é exatamente, ó, foi deletado também, que é exatamente configurar as nossas entidades com o nosso banco. Acho que pelo menos nessa parte aqui a gente finaliza por esse vídeo e partimos para o próximo, que a gente vai configurar as nossas entidades para criar o nosso banco utilizando essa configuração do Hibernate.